Bom, então eu vou iniciar aqui mais um vídeo falando sobre outra lição do Ludwig von Mises, que está nesse livro, sobre economia. É um livro básico de economia. Claro que você tem que ter alguns conceitos anteriores para lê-lo, mas um leigo que tenha um certo conhecimento de vocabulário já consegue entender o que ele está dizendo aqui. Eu vou falar sobre a segunda lição, que é justamente sobre o socialismo. Então, o primeiro aspecto que ele cita, que ao meu ver é o mais importante, o socialismo ele não tem a ver simplesmente com o sistema econômico, ele tem a ver com a restrição da liberdade. Não se trata só de restringir a liberdade do que consumir, mas ele explica, não só aqui ele explica nesse livro, ele explica resumidamente, mas em outros escritos, não só dele, mas também como do Friedrich Hayek, explica-se como a restrição da liberdade de mercado, ela repercute nas outras liberdades individuais, liberdade de escolha de emprego, liberdade de escolha de local de moradia, liberdade política, liberdade de pensamento, liberdade de expressão e assim por diante. Os diversos conceitos de liberdade, eles são interdependentes. O homem só alcança a liberdade vivendo em sociedade. É a sociedade livre que permite fazer escolhas. Aquela história de que o homem nasce livre, a sociedade o acorrenta, do Rousseau, aquilo ali é uma abstração que ele mesmo descreveu no próprio livro, dizendo que era uma abstração, e alguns sociólogos, alguns socialistas assumem ou tentam tomar aquilo como se fosse uma literalidade, como se fosse realmente alguma coisa de valor histórico, né? Os homens são dependentes entre si em uma sociedade livre. Essa liberdade, ela não é absoluta, né? Por isso, quem manda no sistema econômico são os consumidores e não os capitães das indústrias. Essa é a diferença que ele fala entre ver o que acontece e perceber o que realmente acontece. Deve-se perceber a existência da aparência de poder e o real poder. Quem tem uma aparência de poder é o apresentador do programa, é o apresentador do jornal, é o dono do comércio, é o grande magnata. Mas quem detém realmente o poder é o consumidor, é o telespectador, é o eleitor, é o leitor e assim por diante. Os consumidores, ele fala no livro dele que os consumidores são patrões. No sistema capitalista, os chefes são, em última instância, os consumidores. Significa que lhes assiste o direito de ser tolo, cometer erros, embora, obviamente, deva pagar por isso. Então, como patrão, ele pode ter boas e más decisões, o consumidor. Mas, se ele tiver más decisões, ele vai ter que pagar por isso. É um preço pela liberdade. E, inclusive, é uma característica muito interessante da liberdade, que é a possibilidade de errar. E o governo, no intuito de proteger o cidadão, essa é a desculpa, ele cerceia a liberdade, porque ele que vai dirigir a sociedade no sentido de dizer para o cidadão o que é bom e o que é ruim. Ele vai direcionar o ser humano como se ele não fosse capaz de se autodeterminar. Aí é que essa é uma grande crítica que se faz ao governo socialista. Não é dever do governo impedir que se cometam os erros. Liberdade significa realmente liberdade para errar. Palavras dele. Sociedade de status. No caso do socialismo, eles se opõem à doutrina da harmonia de interesses, que significa que o patrão ele não está contra o empregado. Eles dois somam, essas duas categorias somam esforços para obter sucesso. Se o patrão tem sucesso, se a empresa tem sucesso, o patrão tem sucesso. Se o patrão tem sucesso, o emprego dos funcionários também está garantido. E ele tem sucesso por sua vez.
Então dizer que um é antagonista do outro é basear esse argumento em aspectos pré-capitalistas, como por exemplo no período feudal e também no período escravagista, onde o interesse do senhor feudal conflitava com o interesse do servo, o interesse do escravo conflita diretamente com o interesse do dono do escravo, porque a satisfação de um interesse é obviamente a insatisfação do outro polo. No caso do capitalismo, a satisfação do interesse do consumidor satisfaz o interesse do empresário, que satisfaz o interesse do empregado. Bom, questão da mobilidade social. Haverá sempre no topo, no caso do capitalismo, haverá sempre no topo da escala social pessoas ricas, plenamente politicamente importantes, mas essas elites estão em contínua mudança. Ou seja, o grupo social que representa a elite no capitalismo, ele está o tempo todo mudando, por vários aspectos. Primeiro, por vários aspectos que vocês conseguem imaginar. No sistema socialista, essa mudança não ocorre, porque quem está lá em cima são sempre os mesmos dominadores do aspecto político. E eles são corporativistas para que outras pessoas não surjam de uma hora para outra e sem estar alinhados com o pensamento do partido. O mais importante é o partido. Então quem está no poder é a elite do partido. No sistema capitalista de liberdade econômica, as pessoas só podem culpar a si mesmos se não chegam a alcançar a posição que almejam. No sistema socialista, o que prevalece é o vitimismo. E se elas chegam a algum lugar que almejam, elas não devem a si mesmas, elas devem aos conchavos, elas devem a conhecimento. Não, minha família conhece fulano, minha família já é tradicional em tal ramo, então o governo ele cede aquela atividade econômica para a minha família e assim por diante. Planejamento governamental. O sistema socialista proíbe essa liberdade fundamental que é a escolha da própria carreira, porque utilizando as leis, o sistema socialista direciona alguns setores da sociedade para determinadas carreiras. Por exemplo, aqui no Piauí, onde eu estou morando atualmente, os cérebros daqui do Piauí, eles vão para o funcionalismo público. Alguns vão para a medicina, o pouco que sobra é que vai para as indústrias e para o comércio. Porque o que atrai aqui é ser funcionário público. Então o estudo, o ensino, ele é voltado para que as pessoas passem em concurso público. E assim a elite do Piauí é direcionada para fazer concurso público, de alguma forma. O dilema está entre planejamento total e a liberdade de cada indivíduo traçar seus próprios planos. Então quando se fala em você não quer um governo socialista, então você prefere não ter planejamento nenhum do que ter o planejamento central do governo. O governo é que tem que, eu ouço de muitas pessoas, o governo tem que fazer as leis para direcionar a sociedade, porque você prefere que a sociedade esteja direcionada ou que não tenha direcionamento nenhum. Mas o dilema não é esse. O dilema é, você prefere que o governo decida a sua vida ou você prefere que cada um decida como vai ser a sua vida? Então essa é a liberdade de mercado, isso é o que a liberdade de mercado permite que o indivíduo faça por si mesmo, ele escolha o seu percurso na vida. Nas sociedades capitalistas, o progresso é promovido por empreendedores. No sistema socialista, o corpo governamental supremo deve ser primeiro convencido do valor de uma ideia antes que ela possa ser levada adiante. Existem casos na história em que pessoas com capacidade inventiva demonstravam suas ideias ou tinham as suas ideias e elas mesmas arriscavam seus próprios recursos no intuito de conceber aquela ideia, de realmente levar adiante aquela ideia. Isso só é possível quando tem liberdade econômica, porque ele usa o seu próprio dinheiro para fazer aquela ideia acontecer. No sistema socialista, precisa-se de uma autorização governamental de que aquela ideia é viável, precisa-se convencer toda uma burocracia, todo um birô, de que aquela ideia é viável, e se o governo achar viável, se é oportuna.
Se for oportuna, talvez ele chancele para que a pessoa tenha essa oportunidade de levar adiante a sua ideia. E isso é o que faz com que o desenvolvimento na sociedade socialista seja bem mais lento do que na sociedade capitalista. E tem um outro problema que faz isso também em relação à sociedade socialista, que é o problema do cálculo econômico. Para para a gente saber onde empregar os meios, a gente precisa ter preço. O preço diz quanto que vale cada coisa, não só o produto final, mas também os insumos e também a mão de obra e também os meios de produção e por aí vai. Então, sem preço, você não tem como medir o valor das coisas. Sem medir, sem esse cálculo econômico, você não tem mercado. Sem mercado, você não tem concorrência. Sem concorrência, você tem estagnação, você não desenvolve, você não cresce. O cálculo econômico só é possível quando existem preços em dinheiro, não só para bens de consumo, como para fatores de produção, como eu acabei de falar. O socialismo deseja substituir a economia de mercado por um sistema de preços sem mercado. Essa era a visão dele em 1976 ou 78, se não me engano, quando ele deu essa palestra que originou esse livro, né? E nessa época ele imaginava que o socialismo tinha a única preocupação de estabelecer um sistema econômico. Hoje a gente já sabe que não é bem assim. O sistema econômico, o socialista mantém o sistema econômico para que a sociedade socialista ela tenha uma sobrevida que garanta esse sistema que acaba atrasando toda a civilização em que ele é imposto. E o experimento soviético, que foi o exemplo que ele citou aqui, que era o único exemplo que ele tinha na época, né? Não solucionou o problema do cálculo. Eles tentaram artificializar o preço, mas não deu certo. Não ocasionou uma melhoria das condições da vida do homem, porque o homem que vivia na Rússia ou em Berlim Oriental não tinha o mesmo padrão de vida de quem vivia no Ocidente. Não se verificou o desenvolvimento e eles até artificializaram isso, porque em alguns casos eles abriam empresas fantasmas em países ou em cidades do Ocidente, como no caso de Berlim Ocidental, havia empresas russas lá em Berlim Ocidental, a fim de captar a tecnologia do Ocidente para que eles pudessem usar nas suas indústrias. O consumidor não é o patrão e deve ficar agradecido ao grande líder que é o partido. Enquanto no capitalismo os dois interessados, que é o consumidor e o vendedor, eles saem um agradecido pelo outro, pelo trabalho do outro, um pelo dinheiro e o outro pelo serviço ou pela coisa. E nas placas que tem quando você vai sair do estabelecimento, ela volte sempre. No experimento socialista, você tem que ficar agradecido ao governo por ele estar lhe proporcionando aquilo. E essa situação de ficar agradecido ao governo por estar sendo proporcionado por alguma facilidade, isso é perceptível nos programas assistencialistas que a gente tem. Não só nos programas assistencialistas, mas também em algumas carreiras públicas que deveriam estar na mão das empresas privadas, mas que o governo abraçou. Bom, e lá nas empresas socialistas, na sociedade socialista, quando você termina de realizar o negócio, você tem que ficar agradecido ao partido e não a pessoa que lhe serviu, né? E não tem um volte sempre, tem aquele agradeça o partido. Então era essa a segunda lição. Eu vou fazer o próximo vídeo em um intervalo menor. Fica aqui o meu agradecimento para aqueles que assistiram esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Deus os abençoe.